Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um encontro online, tá certo? Então, esse é o nosso, se conta como terceiro, né? Mas é o nosso segundo encontro online, tá ok? Então, boa tarde à professora Ana Cristina, à professora Samara. Boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, olha, hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já vínhamos estudando, né, trabalhando com vocês. Lembrando que desde a primeira atividade, que foi a pesquisa, e aí depois nós tivemos a nossa segunda atividade, que foi justamente aquele exercício que vocês fizeram, e aí todas essas atividades elas vão tendo continuidade, tanto as atividades como também os assuntos. Então hoje nós vamos dar prosseguimento aí. Então tem aqui ó, o nosso eixo, né? Diálogos entre as ciências humanas, história e geografia. E hoje nós vamos falar sobre as placas tectônicas e depois, mais em seguida, não vai ser hoje, nós também vamos falar sobre os continentes, tá certo? Então a professora Samara é quem vai dar início à nossa aula. Prestem atenção, até porque no final nós vamos abrir para que vocês possam também perguntar, questionar e fique à vontade quando tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha, abre o microfone, né, Samara? Certeza, com certeza. Então, vamos lá, né, gente? Dando continuidade ao assunto da semana passada, que era sobre a estrutura da Terra, né? Nós discutimos um pouco sobre a origem do universo, lá com a teoria do Big Bang, e fomos para o formato da Terra e a estrutura, né? As camadas que formam a Terra. O núcleo, o manto, né, a crosta terrestre. E agora nós vamos dando continuidade a esse assunto, né, sobre a Terra e sua estrutura. Nós vamos trabalhar com a ideia das placas tectônicas e como se formam, né, como se dá esse processo das placas tectônicas, né? O que é isso e como isso influenciou na Terra que nós temos hoje, né? Nós sabemos que a Terra ela não surgiu segundo a ciência, ela não surgiu da forma que ela é hoje e que ela passou por um processo de transformação e nós estamos aqui nessas aulas trabalhando com vocês, discutindo essa formação, né? Então, pode seguir aí para o próximo slide. Então, apresentar para vocês a teoria da deriva continental, né? A ideia de que os continentes, eles surgiram na Terra, né, como um único bloco, como um único continente, e que através de um processo foi se separando e constituindo os continentes que hoje nós temos no planeta, né? Então, essa teoria ela foi formada no início do século XX por um cientista alemão chamado Alfred Wegener, que desenvolveu uma teoria chamada deriva continental. Segundo essa teoria, os continentes atuais são originários de um único continente que existiu há centenas de milhões de anos, denominado Pangeia. Então, essa ideia de que até a formação, né, terrestre, ela teria se dado, né, um único bloco de terra, né, onde a vida, digamos assim, se formou, seria esse único bloco, esse único continente que estaria ali no oceano, né, no grande oceano terrestre, primordial. E aí, com o tempo, esse grande continente ele foi se quebrando em pedaços, né, em grandes pedaços, e dando origem aos continentes que hoje nós conhecemos, né? A Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a América do Sul e a América do Norte, né? Que é onde, no nosso caso, a América do Sul, onde nós vivemos. Então, o Wagner chegou a essa conclusão após observar, por exemplo, que a costa leste da América do Sul parecia se encaixar na costa oeste do continente africano. Isso é muito interessante, né? Como é que o cientista ele teve essa sacada, né? Ele percebeu que pareciam peças de um quebra-cabeça, né? Então, quando a gente vai montar um quebra-cabeça, normalmente a gente deduz que uma peça de um formato X vai se encaixar numa peça de formato Y, né? E a gente vai montando. Então, o que ele tinha era isso, as peças do quebra-cabeça, e ele viu que tinha um encaixe perfeito ali entre a borda do continente africano e a borda do continente sul
sul-americano. Né? E aí, a partir dessa observação muito sagaz dele, né, dessa observação muito inteligente, ele começou a teorizar, né, que poderia ter acontecido esse processo. Então, além disso, alguns dos fósseis de animais e vegetais que vieram há milhões de anos foram encontrados tanto na América quanto na África, em outros continentes, como como o mesossauro, pequeno réptil que viveu há cerca de 300 milhões de anos. Vou passar aqui. E ele se deslocava entre a terra e também conseguia nadar pequenas distâncias, né, na água doce. Então, os fósseis são o principal elemento que vai comprovar que aconteceu, de fato, essa deriva continental, ou seja, que a Terra ela se formou como um único continente e depois foi se dividindo em continentes menores. Inclusive, um aspecto interessante dessa questão é que existe aqui na região Nordeste, né, no sertão nordestino, aquela ideia, né, Luiz Gonzaga, né, e já cantava o sertão virar mar, mas o sertão já foi mar, né? Então, numa época muito distante, o sertão ele era banhado pelo oceano, justamente por esse processo de deriva continental, né? O processo de rachadura do grande continente da Pangeia, em que o oceano passou a entrar dentro desse continente, né? Então, o continente foi se abrindo, né? se rasgando, digamos assim, e o oceano foi entrando. Então, nesse processo, a nossa região, a região do Nordeste, é cheia de fósseis marítimos, né? Então, existe uma região entre o Ceará e o Pernambuco, né, chamada Chapada do Araripe, que ela registra uma grande quantidade de fósseis datados de 120 milhões de anos atrás, né? Então, isso comprova que, de fato, o sertão, várias regiões do sertão nordestino, teve, sim, a presença do oceano. E é muito fácil, em algumas dessas regiões, localizar fósseis marítimos, né? De conchas do mar, né? Enfim, desses pequenos vertebrados, né? Crustáceos, lagostas, insetos, tudo isso que é um registro dessa história muito antiga do planeta, né, e desse processo muito antigo de deriva continental. Né? Então, por isso que a teoria, né, ela vai ganhando força devido a essas evidências. Né? A evidência dos fósseis vai fazer com que, cada vez mais, essa ideia da deriva continental seja aceita no meio científico, né, e hoje ela é consolidada como uma verdade científica. Então, é isso. Pode passar, João. Aí, só não está dando para ver aqui. Lê aqui em cima, Jorge, esse início o início do slide, que não está dando para ver. Peraí, no meu microfone, leio sim. Aí, Alfred Werner, né, concluiu o que você falou, eu só vou estar repetindo aqui, tá? Concluiu que, muito tempo atrás, os continentes formavam um bloco único e que, ao longo de milhões de anos, esse bloco ele foi se fragmentando até chegar à disposição atual dos continentes. Então, é o que a professora acabou de falar. Eu posso continuar daqui, né? Só que não está dando para ler lá em cima, mas enfim, o Wagner, então, não conseguiu explicar naquela época o que fazia os continentes se moverem. Apenas durante a década de 1950, os cientistas puderam atribuir as correntes de convecção. Mais tarde, no fim da década de 1960, foi finalmente proposta a explicação para esses movimentos, a teoria tectônica das placas, atualmente a mais aceita. Né? Então, no momento que o Wagner descobriu que ele teve essa ideia, né, ele não conseguia comprovar porque a ciência não tinha evoluído, mas na década de 60, então, os cientistas já conseguiam mostrar, né, e conseguiam compreender melhor esse fenômeno chamado, né, de tectonia de placas, né, que vai ser melhor discutida agora pelos Jorge, né? Isso. O Samara, eu queria também mostrar eles aqui, ó, que essa imagenzinha mostra, né, que era um único bloco, ó, e foi justamente acontecendo esse desmembramento, né, a fragmentação, que ocorreu há milhões de anos, como você falou. Tá certo? É interessante como o Brasil e a África já estavam unidos desde muito tempo, né? Parecia até o destino que o nosso
a nossa nação seria uma nação tão africanizada, né? Embora seja uma lástima que tenha sido pela questão da escravidão, mas o Brasil estava ali coladinho com a África, né? Então é interessante isso também. E também outra coisa que me chama a atenção, e principalmente a Ana Cristina, acho que vai concordar comigo e você, é que naquela época não se tinha tanta tecnologia como nós temos hoje em dia, né? Então, Verdade. foi um avanço enorme para o cientista, né, Alfred, justamente chegar a essa conclusão. Então, naquele primeiro momento, ele não pôde comprovar, né, como você falou, mas somente em 1960 foi que eles chegaram justamente a essa comprovação, né? E é interessante notar também que é um processo que não terminou, né? Como vocês vão mostrar aí, as placas continuam se movendo, né? Continuam se distanciando. E aí, outra coisa interessante é pensar como vai ser o nosso planetinha daqui a vários milhares de anos, né? Será que será um continente muito diferente desses que nós temos? Como é que vai ser? Então, é uma coisa que mostra que a Terra, apesar de se modificar de forma lenta, ela se modificou já muito e tende a continuar se modificando. Né? Isso mesmo. Então, pessoal, dando continuidade, a professora Ana Cristina, tá? Ela vai dar continuidade, tá certo? Boa tarde, pessoal. Vou dar continuidade aqui no nosso conteúdo sobre as placas tectônicas, né? A crosta terrestre ela é composta de minerais e rochas. Essa camada é dividida em diversos pedaços que se encaixam como um grande quebra-cabeça, como Samara já falou, né? Cada pedacinho desse quebra-cabeça é chamado de placas tectônicas. Observe aí o mapa, né? A Terra é dividida em 14 principais placas tectônicas, 38 menores, um total de 52 placas. Vejamos aí as mais conhecidas. Placa sul-americana, a placa de Nazak, né? Placa do Pacífico, a placa australiana e a placa africana. O Brasil localiza-se sobre a placa sul-americana. A localização central do país sobre a placa faz com que aqui não haja tantas incidências de abalos sísmicos, né? Ou seja, terremotos. As placas se deslocam lentamente sobre o manto, ora se aproximando e ora se afastando uma da outra. Esses movimentos atuam na constituição do relevo, na formação do relevo, e são responsáveis por diversos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Eles explicam, por exemplo, a formação de cadeias montanhosas, ocorrências de terremotos, né, de tsunamis, dentre outros. Pode passar, Ana Cristina? Pode passar, Jonas. Esse foi o que eu acabei de falar, né? Só mostrando aí para vocês. Aqui, pessoal, ó, o que a professora acabou de falar, essas placas, tá? Elas vão se movimentando, tá certo, gente? Claro que né, Ana Cristina? Esse movimento, ele não é rápido, ele não é perceptível. É bem lento. Isso, ele é bem lento, ele vai passar anos e anos, tá bom? É porque eu acho que eu repeti a minha, mas desculpa, tá? Não tem nada não, gente. Esse aqui já foi, né? Que a gente mostrou já o mapa. Agora é esse daqui. É comigo? Joris. Certo. Pessoal, vamos lá. Então, olha, eu vou falar um pouquinho sobre o movimento das placas tectônicas, que tem tudo a ver com o que as duas professoras falaram, tanto a professora Ana Cristina como também a professora Samara. Então, nós vimos lá no início que a Terra era um grande continente, né, que recebia lá o nome de Pangeia. E que há milhões de anos esse continente ele foi se movimentando, chegando à configuração que nós temos hoje. Né? Então, eu pergunto a vocês aí,
Quantos continentes nós temos? Vamos ver se o pessoal está atento aí e sabe responder essa pergunta. 5, 5 continentes? 6. 6. Vamos lá, ó. Nós temos a América, vão contando aí, o continente americano, certo? Que vai lá da América do Norte, porque nós temos vários tipos de regionalização, que isso aí é assunto para outra aula, né? Mas aí pega a América do Norte, Central e do Sul, que nós chamamos continente americano. Aí temos a Europa, já vamos em quantos? 2. Isso. África, Ásia, Austrália, não, Oceania. Oceania, desculpe, e a Antártida, né? Que também é um continente gelado, tá bom? Continente gelado. Então nós vamos entender como foi, que processo aconteceu para que nós tenhamos essa configuração, né? De 6 continentes aí, não é isso? Eu tenho até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem até um quadrinho aqui, que o geógrafo, né, gosta muito dessas coisas, e historiador também. Com certeza, com certeza. Não é? Então eu pergunto a vocês se vocês já observaram uma panela com água fervendo. Já observaram? Já. Já? Pronto, então outra pergunta, pode responder, viu, Isabela? Se quiser também, Arthur, quem tiver com vontade aí de participar. A água que está lá na superfície da panela, ela está mais quente ou mais fria do que a que está lá próxima ao fogo? Mais quente? A que está mais próxima ao fogo, né? Está mais quente, ó. Então, ó, ela faz esse movimento aqui, gente. E é esse mesmo movimento que vocês estão vendo aí que vai ocorrer justamente no interior da Terra. Então, deixa eu só responder isso aqui, viu, gente? Só um minutinho. Pronto, tranquilo. Então, olha, algo semelhante acontece no interior do nosso planeta. E graças às camadas, as chamadas correntes de convecção, que na verdade é o material mais quente das porções mais profundas do manto. O que é que tem? Semana passada nós falamos sobre a estrutura da Terra, né? Quem lembra aqui quais são as 3 principais camadas? Vamos ver aí. Quem falar vai ganhar 2 pontos. É crosta, manto e o núcleo. Isso mesmo. Eita, parabéns. Eu também ia falar, mas ele falou primeiro. Isso mesmo. Ei, coisa boa. Muito bom. Então nós vamos ver que justamente essa camada mais profunda, ela que é a mais quente, pode chegar até 6.000 graus Celsius, ela vai sofrendo pressão e ela vai chegando até a superfície, nos locais aonde você vai encontrar alguma flecha, alguma brechinha, vamos dizer assim. Ao chegar, eles perdem o calor e descem, dando lugar aos materiais mais quentes que estão subindo. Nesse deslocamento, eles pressionam a parte inferior das placas. Professor, não entendi nada. Calma que nós vamos passar para o outro slide e vai ser bem mais claro o que eu estou querendo falar aqui para vocês, tá bom? Mas eu quero que desse slide você lembre que o material mais quente é do interior, né? Ali, mais profundo, e ele vai chegando até essa parte mais superficial. E aqui, pessoal, olha, o que ocorre nos limites entre as placas? As placas, elas fazem alguns movimentos. Que são os movimentos? Eu vou até colocar aqui a minha imagem, eu vou pedir licença aqui aos meus colegas, e mostrar a vocês o seguinte, olha, nós temos um movimento de convergente, é quando as placas, ó, elas vão assim, ó, uma ao encontro da outra. E nós vamos ter também o movimento de
divergência, ó, quando elas se separam, tá certo? Só que no movimento convergente, quando essas placas elas se chocam, acontece o movimento também transformante, que nós vamos ver agora aqui no slide, tá certo? Deixa eu voltar aqui para a imagem de todo mundo e mostrar o slide. Então aqui, ó, de acordo com a direção do movimento das placas, os limites entre elas podem ser, ó, convergente. As placas elas colidem uma com as outras, certo? Divergente, elas vão se afastar uma das outras. E transformante é quando ocorre ali o atrito passando uma na outra. E aqui nós vamos ver, por exemplo, ó, o movimento das placas, ele vai ocasionar o quê? A professora Ana Cristina falou agora há pouco, né? O surgimento de terremotos, vulcões. No Brasil, nós não temos a ocorrência porque o país, né? O país ele vai estar justamente ali no centro da placa sul-americana. Mas nós estamos na placa sul-americana, vou até voltar aqui, ó, para vocês. E aqui, ó, nós temos um movimento que convergente, tá vendo? Elas estão vindo uma ao encontro da outra com a placa de Nazca, né? Então, nesse movimento aqui, gente, surge justamente a Cordilheira dos Andes, tá certo? Que é o quê? Aquela alta cadeia de montanha, tá ok? Vou voltar lá. Então você vai ver, vai ter justamente aqui, certo, a ocorrência desse fenômeno. E aqui vem mostrando, ó, a pressão exercida pela matéria quente na base da crosta vai ocasionar as rupturas, as falhas nas placas. E nessas fendas que se abrem, o magma pode extravasar. E ele vai ficando sólido, vai se formando as rochas, que passam a fazer parte da crosta terrestre. E esses movimentos, quando se repetem, né, por várias vezes, pode dar origem a uma cordilheira. Nós vamos ter também cordilheiras no fundo do oceano, né? A cordilheira aí meso-oceânica, como a professora Samara falou. Olha, nós tivemos lá o grande continente, Pangeia, ele foi se separando, mas lembre-se que nós vamos ter a superfície, né, terrestre, e nós vamos ter também a do oceano, tá bom, gente? Não é um buraco sem fim, não, que não vai... Tem lá também no oceano, que se constitui aí os limites divergentes das placas, e ocorre aí a expansão no fundo oceânico. Então, quando diz assim, ocorreu um tremor no oceano, né, Samara, que pode ocasionar o quê? Pode ocasionar, no caso, um tsunami. E a gente teve vários exemplos aí, né? Eu sei que vocês são novinhos, mas, se eu não me engano, foi 2011, né, gente? É aquele lá no Japão. Do Hiroshima? Não, um que teve... Não, Samara, foi um que atingiu aquela usina nuclear. Não era Hiroshima a usina, não? Hiroshima eu estou confundindo com a bomba nuclear. Não, eu não estou lembrando agora, mas... Eu não lembro bem o ano, Jorismar, mas houve uma tsunami muito grande que levou aquela região toda ali. Isso mesmo. Eu acho que vai até um vídeo aqui, depois a gente passa para eles. Olha, aí aqui, pessoal, eu estou mostrando justamente essa daqui, é no oceano, tá? Olha aqui, ó, no globinho, para vocês terem noção aonde é, tá certo? É justamente aqui, ó, a cordilheira meso-oceânica, no fundo do oceano. Aqui nós vamos ter a placa norte-americana e aqui nós vamos ter a placa asiática. Aí nós vamos ter aqui o manto, ó, e vocês vejam que justamente aqui, nessas fendas, é que vai sair o magma. Professor, e quando você vê aquela imagem lá de Fernando de Noronha, né, que tem aquelas rochas no meio do mar, ali também é resultado desse magma solidificado, tá? Lembre-se que o planeta ele passou por transformações há milhares de anos. E nós, no decorrer das aulas, nós estamos falando, né, Samara, Ana Cristina,
sobre isso. Exatamente. E tem a formação das ilhas, né? As ilhas do oceano geralmente são formadas novas ilhas constantemente devido a essa ação do magma, né? Que vai sendo resfriado pela ação da água e dando origem a ilhas, ilhotas dentro dos oceanos, né? O Atlântico, o Pacífico. Isso mesmo. Aí, pessoal, dando continuidade aqui, ó, vem falando justamente que com o processo de geração, né, da crosta é contínuo, ele tem continuidade, há locais onde ela é destruída, caso contrário, a superfície da Terra iria se expandir cada vez mais. A destruição da crosta ocorre nos limites convergentes das placas. Muitas vezes, quando duas placas se chocam, ambas se deformam, elevando-se. E aqui vem mostrando, olha, a placa de Nazca e a placa aqui, ó, sul-americana. Então elas, ó, convergiram, bateram uma na outra, e foi assim que se formou a cordilheira, não só dos Andes, como eu falei aqui, mas vem falando a cordilheira do Himalaia, na Ásia, em outros casos. Sim, pode falar. Se eu não me engano, é por isso que as cordilheiras dos Andes e do Himalaia têm as maiores altitudes, as montanhas mais altas, porque são formações mais novas. Seria isso, né? Isso mesmo, porque ó, justamente quando a placa que é mais maleável, né, que não é tão antiga, ela ó, faz isso aqui, ela dobra, tá vendo? E a outra ela se quebra e justamente formando aqui, ó, as cordilheiras. Tá certo? Então, ó, vem falando, em outros casos, a borda de uma das placas entra embaixo da outra, produzindo aí os dobramentos na placa de cima, como ocorre nos Andes. Aí ele mostra aqui a figurinha. É interessante a gente observar isso, porque a gente vai entendendo o relevo terrestre, né? Porque muitas vezes nós olhamos ao redor e nós não entendemos como aquilo ocorreu, justamente porque nós não temos o conhecimento. A partir do momento em que a gente estuda, descobre, né, a gente vai tendo ideia de como tudo isso se configura no espaço geográfico. Eu queria saber de vocês se deu para vocês entenderem até aí. Alguma dúvida? Samara, que é bem participativa, Lídia. Podem falar, tá certo, gente? E assim, ó, a gente já, olha aí a explosão, né? A gente tá falando. Eu gostei. É. A Terra teve a origem de uma grande explosão, então nossa aula termina explodindo também. Mas aí, professor, a aula já terminou? Não, calma, a aula não terminou. Nós temos várias informações aqui importantes para passar para vocês, né? Eu só vou tirar aqui a apresentação. E uma das informações bem importantes é que eu estou enviando agora para vocês a lista de presença, né? Deixa eu mandar aqui, deixa eu liberar aqui, Samara, o chat para eles responderem. Que legal, nós temos aqui 33 pessoas na sala de aula. Vou liberar aqui. Pronto, a lista de presença, tá, gente? É só você clicar aí, coloca o seu nome e marca. Não sai agora não, Arthur. Tá? Não sai agora não, que é pra gente tirar uma foto aqui da gente tudinho. Para ficar registrado. Lembrando que você vai escrever, Fernando, aí no linkzinho que eu coloquei no chat, certo? Então coloca aí. Pessoal, nós temos algumas informações importantes aqui para vocês. A primeira é a seguinte. Professor, vai ter atividade? Vai sim. Eu só vou enviar essa atividade amanhã, tá bom?
Vou enviar essa atividade para vocês amanhã, porque eu vou postar um vídeo, vou colocar um videozinho, viu, Samara, Ana Cristina, bem rapidinho, acho 2 minutos, para eles comentarem também, Tá ótimo. tá certo? E lembrando também que nosso próximo encontro é terça-feira que vem, né? 1h30 da tarde. Então, nós queremos todos aqui. Agora eu vou passar a palavra para a professora Ana Cristina, depois Samara, e aí a gente encerra. Pessoal, Jorismar vai encaminhar e cada professor vai encaminhar o link nos grupos, né? Vocês respondam a atividade, mandem para a gente, né, a atividade respondida, porque no momento não está sendo possível pegar lá na escola, certo? Então, esses dias aí, uns 10 dias, não vai ser possível pegar na escola essas atividades. Então, vocês aproveitem para responderem online, né? Lá Me ajuda, Joris. No link, No né? link para enviar, para poder enviar, certo? Samara. Agradecer a presença de todos nessa nossa reunião de hoje, né? E a participação também de vocês durante a aula, né? E espero que todos possam estar presentes na nossa próxima encontro também. Valeu a quem pôde participar. Só isso. Isso mesmo. Ó, pessoal, estão perguntando aqui, qual o dia de pegar a atividade na escola? Lembrando, a professora Ana Cristina acabou de falar isso aqui. Não está sendo possível vocês irem na escola pegar as atividades. Então, nós não temos esse posicionamento, tá certo? Por enquanto. Então, professor, mas o que eu estou falando é que o professor Stephenson acabou de colocar no grupo já o horário e os dias de pegar a atividade já. E foi? Não pegou. Então, a gente não foi passado isso para a gente, certo, pessoal? Então, a gente vai nos informar para ver se nós é que vamos entregar as atividades ou eles mesmos vão entregar a atividade. Até o momento, a gente não estava sabendo. Tá certo? Por isso que a gente não passou a informação para vocês. Isso mesmo. Aí a gente manda pelo grupo, tá certo? Tá certo? Mas lembrando, aí eu quero também deixar bem claro, né, Aninha, que, olha, quem fizer a atividade online não precisa ir buscar na escola. Pode falar. Porque é a mesma atividade. É a mesma atividade. Alguma dúvida a mais? Então, pessoal, nós agradecemos bastante a vocês, tá? Muito obrigado pela presença. Eu vou encerrar aqui a gravação.